seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Valério Guilherme Schaper, professor da Faculdade Zeste e coordenador do Instituto Sustentabilidade América Latina e Caribe. Gostaria de convidar você para que se junte a nós num projeto intitulado Tejiendo Redes. Esse projeto é uma iniciativa do Instituto Sustentabilidade e teve início em 2016. O propósito desse pequeno projeto era criar um espaço para dialogar sobre as diferentes realidades, as diferentes situações da América Latina e do Caribe, dos nossos países, da realidade das nossas igrejas. E queríamos fazer isso olhando desde a perspectiva das igrejas protestantes, especialmente da comunhão de igrejas luteranas, das igrejas filiadas à Federação Luterana Mundial. A ideia, pequena no início, cresceu e em 2017 o Instituto Sustentabilidade propôs trazer para esse diálogo uma série de rodadas que tratassem do ambiente das nossas igrejas, do ambiente das nossas culturas, num ambiente muito maior, trazendo isso aqui para a rede mundial de computadores. Nasceu assim o webinar ou conferência digital Tejiendo Redes, ou em português, Tecendo Redes. O webinar define um formato de seminário de conferência digital que ocorre justamente na internet. Nesse formato, a comunicação ocorre inicialmente em uma via apenas, ou seja, as pessoas ou a pessoa convidada apresenta um ponto de vista, apresenta um tema e as demais pessoas na rede assistem. Mas há possibilidade de interação. Além do vídeo que traz a palestra, a conferência ou a opinião da pessoa convidada, há também textos para leitura e há um chat, um fórum, um espaço para diálogo, para debate. Uma pessoa designada pelo Instituto Sustentabilidade moderará as conversas para que a gente tenha um diálogo sempre respeitoso. Nesse ano de 2017, o foco das nossas rodadas de diálogo é justamente um amplo cenário, um complexo cenário dos nossos países e das nossas igrejas na América Latina e no Caribe. Sob o título geral, América Latina e Caribe, Caminhos e Encruzilhadas, nós queremos tratar da inserção das nossas igrejas, das igrejas da comunidade luterana, nos contextos da América Latina e do Caribe, diversos contextos dos nossos países. Sob o título geral, América Latina e Caribe, Caminhos e Encruzilhadas, nós queremos tratar nessas diversas rodadas da inserção das nossas igrejas nos nossos contextos e como elas vêm tratando com os fatos mais recentes da cultura, da política, da economia em nossa região. Passemos então a essas rodadas de diálogo. Olá! Na rodada de hoje nós queremos saber um pouco mais de um dos países que tem a geografia mais interessante da América Latina. Estou falando do Chile. Para apresentar a realidade do Chile, a sua cultura, e falar um pouco da inserção da Igreja Luterana de Chile nessa realidade, nesse contexto, está conosco Carlos Micael Barria, graduando em Teologia. Passemos ao diálogo. Bem-vindos, bem-vindas todos. Obrigado por vir. Eu vou falar um pouco sobre o Chile, mas uma visão bem geral, assim, sobre a política, sobre o contexto social e também um pouco econômico da atualidade, que a verdade, o último tempo tem sido bem agitado, assim. E eu titulei a palestra Uma Cópia Feliz do Éden, porque o hino do Chile tem uma frase que é assim. Então, um pouco para ser um pouco mais crítico sobre a atualidade que está sendo no Chile, o que está acontecendo. Então vou começar um pouco com uma história, porque talvez para vocês, eu acho que para os brasileiros o Chile é um pouco distante, talvez. Com o Equador é o único país que não tem limite com o Brasil. Então talvez vem a história talvez e a geografia e tudo, o contexto bem diferente. Então, um pouco o Chile também, como a maioria dos países da América Hispana, foi uma colônia da Espanha. E o Chile foi conquistado
Pedro de Valdivia, que era espanhol, que chegou no Chile a meados do século XVI. E aí o Chile formou parte do virreinato do Peru, que a América Hispana estava dividida em duas áreas grandes, e o Chile dependia do Peru. E a verdade, o Chile sempre foi como um reino bem pobre, era bem isolado porque estava ao final da América, então ninguém queria ir para o Chile, a verdade, e porque não tinha ouro também, não tinha nenhum mineral que fosse valioso para os espanhóis. Então, esse senhor se aventurou e foi para lá, e ele fundou Santiago e a cidade da zona centro do Chile. Que a verdade, na época colonial, a zona centro do Chile é a que tem mais importância. O resto do Chile ainda não é conectado, ainda não existe, a verdade. Então, aí algumas imagens para ter uma ideia. A verdade, as imagens são pinturas do século XIX que foram feitas depois, mas é uma representação. E depois, no século XIX, aí o Chile também, como a maioria das outras repúblicas da América Hispana, se independizaram da Espanha. E o Chile teve um processo de independência assim, entre 1810 e 1818. E com a ajuda do San Martín, da Argentina, e aí tudo um tema eu não vou aprofundar mais. Mas aí o Chile já vira república, assim, que talvez é diferente que o Brasil, que se virou monarquia. O Chile, como a maioria da América Hispana, foi diretamente uma república. E aí é interessante porque, como eu tinha falado, o Chile estava na zona centro, a verdade, historicamente, tem sido esse espaço que tem ocupado hoje. Esse foi o espaço da colônia. E quando se cria o Estado do Chile, no século XIX, ele começa a avançar hacia o sul e hacia o norte, que aí tem uma guerra com o Peru e com a Bolívia, e tudo que é o norte do Chile era desses dois países. E aí tem uma guerra bem grande, ao fim do século XIX, e isso é muito importante para o Chile hoje, porque aí nesses territórios é onde está o cobre, que é um mineral que a gente fala que é o salário do Chile, que é mais ou menos o 30% dos ingressos do país. Então, mas também o Chile também perdeu território aqui, que foi dado para a Argentina, aqui o que é a Patagônia hoje. E também no sul do Chile, a verdade, não era muito povoado. O Chile chegava só até aqui, que tinha um rio que se chama Biobío, e porque ao outro lado do rio moravam os indígenas, os Mapuche. E a verdade, durante todo o período da colônia espanhola, os Mapuche, a verdade, moraram com certa tranquilidade, porque eles não tinham problema, na verdade, com o governo espanhol. Mas o problema começou quando o Chile se transformou numa república, e aí tem uma imagem que se chama Ocupação da Araucania, que é essa zona daqui do sul. E aí o Estado avançou e foi, a verdade, uma guerra, morreram muitas pessoas, aí os indígenas foram mobilizados para outras zonas. E também teve uma colonização europeia, e também foram chamados alemães, suíços, para poblar a área. Então, por exemplo, minha família chegou nesse contexto para o Chile, no século XIX, aí nessa região. Aí. Isso um pouco para ter uma ideia assim, geral da história, e que também, na verdade, tem muito a ver com o que acontece hoje, porque até hoje tem problema com os indígenas. Até hoje é um problema muito grande que não tem solução ainda, e a violência tem aumentado muito. Então, falar um pouco da atualidade da população, e uma imagem de Santiago, que é a capital. E o Chile, na verdade, não é muito grande, tem 16 milhões de habitantes, mas a maioria da população mora na capital, em Santiago, 40% das pessoas. Por um tema econômico, que tem mais oportunidades de educação, de trabalho. E também é importante dizer que dentro do Chile, aproximadamente 5% da população se identifica como indígena, e essa maioria é Mapuche, que é ao redor de 700 mil pessoas.
E depois tem também o Poços Aymaras, tem Rapa Nui, que é da Ilha de Páscoa, que também isso pertence ao Chile. Isso eu esqueci um pouco, que o Chile tem território em 3 continentes. Tem na Oceania, que é a Ilha de Páscoa, e tem na Antártida, que é o território antártico. Mas, na verdade, ninguém mora lá, na prática. E isso um pouco para ter uma ideia da população. Também no aspecto religioso, 67% da população é católica, 16% é evangélica, também tem uma minoria considerável. Também dentro dessa minoria, a maioria é pentecostal, também assim como o Brasil. E 11% não tem uma religião definida. Isso para ter uma ideia do contexto geral. E assim, sobre a geografia política um pouco, o Chile está dividido em 15 regiões, sendo mais poblada o Santiago, que fica aí. E a verdade, o Chile não é federal como o Brasil, nem como os Estados Unidos, é unitário. Então, todas as leis que são feitas para todo o país. E isso também tem sido um problema até hoje, porque a verdade, como um país muito... A verdade não é tão grande, mas tem uma diversidade de climas, é bem comprido. Então, as realidades mudam muito. E tem tido muitos problemas no último tempo por isso também. Porque todas as leis se pensam desde a capital, desde Santiago. E depois eu acho que um tema que é muito importante, que é a geografia física do Chile, para entender também. O Chile tem muita variedade de climas. Tem desde o Mediterrâneo desértico, chuvoso, desde estepa frio, é uma variedade. E eu não quero aprofundar tanto também nisso, mas só para ter em consideração, e mostrar algumas imagens. Por exemplo, no norte tem o deserto do Atacama, que é o deserto mais árido do mundo. Tem na zona centro os vinhedos, que é mais temperado, que chove só no verão um pouco, mas em geral é bem seco. Depois no sul, que aí é bem chuvoso, a verdade, e que é com muito mato e tudo. Aí também tem na Araucária. E depois mais ao sul, que é a parte mais fria e, a verdade, menos conectada do Chile. Que também tem aí também um pouco da cultura gaúcha, da cultura da Cidade Pampa. E isso, assim, um pouco para ter uma ideia da variedade de climas. E também falar um pouco da economia, assim, também para ter uma ideia geral. O cobre, como eu falava, é o salário do Chile, representa 30% dos ingressos. Então, isso também, em termos econômicos, não é ideal. Assim, quando o preço do cobre internacionalmente muda, a economia do Chile muda muito. Assim. Então, ela depende muito disso. Mas tem também outros recursos, também o salmão tem sido bem forte no último tempo. O Chile foi o segundo produtor de salmão no mundo, depois da Noruega. E o Chile é o maior produtor de cobre no mundo. Ele entrega 30% do cobre para o mundo. E tem 28% das reservas de cobre. E depois também tem a exportação de uva, de vinhos, de frutas e coisas assim. Isso para ter uma ideia. E aí tem Chuquicamata, que é a mina mais grande aberta assim do mundo, que fica no norte do país. E agora falar um pouco mais tema atual da política, e acho que aí vou me concentrar um pouco mais. E o último tempo no Chile tem sido bem agitado, como eu tinha falado, desde a verdade 2006, que tem tido uma série de greves de educação, sobretudo começou com a educação. Em 2011 também foi bem forte. E agora tem muito problema com o tema da saúde, da previdência também. Então, mas é um paradoxo um pouco, porque o governo agora tem tido avanços na área social, mas também tem tido muita retrocesso assim, na área de governabilidade.
Então, agora a presidente do Chile é a Michelle Bachelet, que é o segundo governo, ela é do Partido Socialista, mas tem sido muito criticada, a verdade, e não tem muita aprovação das pessoas. Apesar de todos esses avanços sociais, ela tem 71% de desaprovação. Tá, e tem tido, por exemplo, essa reforma da educação. Agora, aqui no Chile tem um sistema de educação que é privado, muito forte, por exemplo, para as universidades. E apesar de que se fale de universidades públicas, na verdade não são públicas. Você tem que pagar, inclusive. E o sistema que tem é de bolsas. Mas agora também tem sido uma das reformas que 50% da população mais pobre tem gratuidade total. Mas apesar disso, a desaprovação política continua. E eu vou falar por quê. Também, por exemplo, respeito à homossexualidade, tem tema de matrimônio civil agora, que isso também para o Chile tem sido visto sempre como um país bem conservador. E no último tempo tem, na verdade, na sociedade progressado bastante temas como esse, sobre aborto também. Tá, e aí eu trago uma imagem assim, um pouco cômica, que é o Chile, também falando com algumas pessoas aqui, eu perguntava assim, qual é a imagem do Chile que você tem? Em geral, todos têm assim, uma imagem um pouco positiva, assim, de um país assim, com não muita corrupção, bem estável economicamente, socialmente. Mas a verdade é tão assim, como eu falava, o Chile é uma cópia do mas finalmente, acho que não. E aí, nessa imagem, o Chile sempre tinha um apelido que era o Jaguar da América, não sei se alguma vez alguém me escutou. Porque tem, no último tempo, tido muito sucesso econômico. Mas é tão assim, e aí a imagem fala assim, que é ruim na construção, e nós pensávamos que era massa, assim, que era bacana. E acima tem um condomínio, assim, Jaguar. Fazendo referência a todo o mundo privado que existe no Chile, que é bem forte. Então, por que acontece isso? E o ano 2015, acho que foi o ano clave, porque tem tido muita coisa assim na política que foi assim, uma erupção, por isso trago essa imagem, porque paralelo a isso, acho que a natureza também se expressa, e esse mesmo ano também o Chile teve 5 desastres naturais muito grandes. Teve a erupção do vulcão, teve terremoto, teve enchente, você disse, né? E tudo isso é paralelo a todo um processo de corrupção política. Aí trago uma imagem de qual é o índice de percepção de corrupção no Chile. A verdade, ele ainda está assim, em um lugar bom, mas tem retrocedido. E agora ele se ubica assim, tipo, número 24, 25. Mas tem retrocedido assim, 2, 3 lugares e é por o caso de corrupção. Então, e 2015 foi um ano bem, assim, para a população chilena, bem impactante. A verdade, no Chile as pessoas não estavam acostumadas ao tema, a falar de corrupção. Sempre se pensava em políticos. Não era uma imagem positiva, mas nunca foi uma imagem assim, o político é corrupto, assim vai, não sei, vai tráfico de influência, tráfico de dinheiro e coisas assim, vai receber dinheiro de alguma empresa e coisas assim. Isso não era muito pensado, a verdade. E no ano 2015 apareceram 3 casos muito grandes de corrupção e um muito relacionado com a presidenta, que foi o filho dela, que, a verdade, a esposa do filho, que ela pediu um crédito para um banco de 10 mil milhões de dólares para comprar terrenos numa área perto de Santiago, mas tem todo o tema de influências, que era uma zona rural e eles depois mudaram para a zona urbana e eles com esse dinheiro compraram todo esse terreno e depois tudo um tema de tráfico de influências muito grande. E o governo não reaccionou a tempo. Então, tudo isso pesou e a população falou contra da presidenta. E depois, casos de empresas que entregaram dinheiro a políticos diretamente. Então, inclusive, está envolvido os familiares do ex-ditador do Chile, do Pinochet. Então, tem sido tudo assim uma polêmica muito grande. E
a verdade, porque eu falo, porque a população não estava acostumada ao tema da corrupção. Sempre se tem, inclusive, falado dentro, se tem como um discurso muito forte dentro do Chile, de que é um país ordenado, de que não tem corrupção, e sempre demonstrar uma imagem positiva para o resto do mundo. Mas também nisso, também as pessoas acreditavam. Então, 2015 foi um ano bem forte, como que tudo isso foi embora. Assim. E também aí apareceram mais greves, que já eu tinha falado que tinha no ano 2006 começado a greve pela educação, a verdade do ensino médio. Depois, em 2011, pelo tema da educação universitária, porque eu falava que no Chile não tem educação pública de verdade. Tem universidades que se dizem ser públicas, mas não é gratuito a educação. E depois tem todas as universidades privadas. Então, o ano 2011 foi uma coisa muito forte, assim, desde pelo menos março até outubro, todas as universidades paradas, muitas universidades paradas. E os alunos dentro da universidade, sem deixar entrar e tudo. Então, foi uma coisa bem forte. E também o ano passado também teve o tema da aposentadoria, que no Chile também o tema da aposentadoria é privada. E são empresas privadas que elas pegam o dinheiro das pessoas e elas invertem na bolsa internacional ou nacional, mas as pessoas não sabem que esse dinheiro está sendo invertido e as pessoas não têm decisão sobre isso. E também a rentabilidade não tem sido boa, como se falava. Mas, como entender isso também tem a ver muito com a ditadura dos anos 70 e 80 no Chile, que a verdade, muitos problemas de hoje do Chile são herança do período da ditadura. Além do tema direitos humanos, onde aproximadamente 40 mil pessoas foram afetadas, 3 mil pessoas mortas ou desaparecidas. Além disso, teve toda uma reestruturação do sistema e social e econômico, político, em geral de tudo. E o Chile, nesse tempo, privatizou muitas coisas, e coisas que as pessoas não imaginavam que podiam ser privatizadas. O tema da água, eletricidade. Desde esse tempo é privado no Chile todas essas coisas. O tema da saúde, educação. Então, no Chile, a verdade, sempre se faz assim, como uma piada, que tudo está à venda, porque tudo é privado, assim. E em todas as áreas da vida, a verdade. As coisas mais simples até tudo, assim. Então, essa é a herança do sistema do governo do Pinochet, que ele trouxe os Chicago Boys, que eram economistas dos Estados Unidos, e eles reformaram todo o sistema do Chile. Então, isso é herança até hoje. E aí, uma foto do Pinochet e do bombardeio na Moneda, que foi hoje, 11 de setembro. E aí, algumas outras coisas também que só foram privatizadas. O tema das plantações de árvores, por exemplo, como terrenos foram concedidos para empresas privadas e que até hoje tem muito problema por isso, o tema do celulose e o tema da contaminação, por isso. No fundo, o governo ele deu de graça para as empresas privadas os terrenos. O tema da pesca também. Aí começou o tema do salmão, por exemplo, no sul do Chile. E uma coisa sem regulação, na verdade. Esse é o problema, que tudo isso foi feito e, além das críticas que pode ter sobre o tema da privatização, foi feito sem uma regulação. Então, tem muito problema hoje o tema ambiental, de contaminação de águas, e tudo isso afeta também aos pescadores artesanais, coisas assim. E também tem uma discussão sobre o tema da água. No Chile, por exemplo, tudo que é o tema da água sanitária, assim, da água que você tem na sua casa, tudo isso é privado. Mas também tem a discussão dos cursos de água, dos rios e coisas assim, também isso está sendo discutido. Então, isso tem gerado uma sociedade muito desigual. Apesar de que se fala no Chile que é uma sociedade que tem avançado muito economicamente e sempre se toma como exemplo e dentro do continente,
ela tem uma desigualdade muito grande. Não sei se conhecem o Gini, que é a forma de medir a desigualdade. O Chile tem 50,5. O máximo é 1, o mínimo é 0. E é o 6º país mais desigual da América Latina, o 14 a nível mundial. E onde a população 10% mais rica da população recebe 27 vezes um salário 27 vezes mais grande do que o 10% mais pobre. Então isso tem gerado uma sociedade muito desigual e classista, e que também se tem combinado muito como uma herança que já vinha de antes, também cultural, da época da colônia. Toda a estigmatização das pessoas. Então, é a minha opinião, na verdade, isso, mas eu acho que é uma mistura entre um classismo e também, tipo, um racismo também. Que no Chile, na verdade, não se fala de racismo, assim como aqui. É uma coisa bem assim escondida, assim. Mas as pessoas discriminam as pessoas por cor da pele, por seu sobrenome, por tudo isso. Então, uma sociedade bem assim, bem ruim nesse sentido. Eu trago um exemplo que é Santiago, e que acho que é um exemplo bem bom, porque aí você pode ver a segregação econômica que existe dentro da cidade. O que está na sul é a zona mais rica da cidade, onde moram as pessoas com mais dinheiro. E o vermelho, onde moram as pessoas mais pobres. Então você vê aí como tudo está também concentrado assim, está segregado socialmente. Não é uma coisa assim, por último, que você pensar assim que está misturado, não. Tudo é assim segregado, bem separado. E isso tem repercussões, por exemplo, também na educação. Eu trago um exemplo, não se vê muito bem, mas são os alunos da Universidade Católica do Chile, que é uma universidade, na verdade, de elite, que é sempre entre a primeira ou segunda universidade melhor do país. E as pessoas que entram, finalmente, são de escolas privadas e que têm uma boa situação econômica, e eles moram justamente nessa, a grande maioria, não sei se você vê, está em vermelho. Eles são da mesma zona aí, né? Dá pra... Então, um exemplo de como essa segregação econômica se reflete também na educação. E eu falava um pouco sobre o classismo e a discriminação. Esse é, na verdade, uma etapa de um livro. Na verdade, eu não sei se é assim uma coisa tão crítica, mas é um jornalista que ele fez. Eu li há tempo atrás, mas ele fala muitas coisas que, para minha percepção, também concordam, assim. E também que eu li há pouco tempo também uma reportagem sobre o tema da importância do sobrenome, por exemplo, dentro do Chile. E como ter um sobrenome dentro do país, você pode ter muitas mais oportunidades laborais, educacionais, que outra pessoa que não tem esse sobrenome. E aí, por isso eu falava também, tem a relação com a época colonial do Chile, porque esses sobrenomes são de famílias que eram aristócratas na época colonial. E que depois também, na época da independência, também chegaram imigrantes, e esses imigrantes também se relacionaram com essa elite. Então, aí um pouco alemães também e tudo. E aí formaram como uma elite dentro do país. Então, essa coisa é muito forte, a verdade. E o tema do fenotipo físico das pessoas. Se você tem, não sei, um sobrenome desse tipo, mas um fenotipo branco, você tem muitas mais oportunidades na vida que outra pessoa que tem um sobrenome indígena e que é moreno. É uma realidade muito triste do país. Mas isso tem se fortalecido como sistema também neoliberal, que é herança da ditadura. E, por último, também relacionar um pouco com o mundo religioso do país. Na verdade, eu não sabia como relacionar, mas aí lembrei que tem um movimento, não sei se conhecem, o Opus Dei, que é uma ala do catolicismo. E dentro do Chile é bem forte dentro da elite. E o ano passado saiu publicado esse livro, que na verdade já tinha sido publicado no ano 2003, e fala sobre o império do Opus Dei no Chile. E aí a autora fala, ela é jornalista também, ela fala sobre
não tenho lido o livro, mas vi algumas entrevistas que foram feitas a ela. E ela fala sobre o tema do como se gera dentro do país alianças políticas e econômicas ligadas a esse movimento religioso. E o movimento religioso do Opus Dei tem tomou força justamente na época da ditadura também. No ano 74, Escrivá de Balaguer, que foi quem fundou o Opus Dei na Espanha, ele veio para o Chile e aí tomou muita força. Então é um movimento de elite dentro do país e que a verdade, porque eu tenho lido um pouco sua teologia, no lugar onde você nasce, você tem que, ou seja, ser grato agradecido do lugar onde você nasce, seja pobre, seja rico, mas você tem que ficar aí. Você tem que agradar a Deus desde o lugar que você nasce. E não tem um tema de mobilidade social. E também outras coisas assim, valóricas. O tema, por exemplo, o Chile é um dos poucos países que não tem que o aborto, em qualquer caso, é proibido. Acho que são 9 países no mundo que são assim. E o Chile está dentro desse país, mas tem a ver também com isso, porque muitos políticos conservadores pertencem também a esse movimento. Mas, por outro lado, tem também... Aí peguei o exemplo da IELT, que é outra igreja luterana no Chile. Eu sou da IRT, que é a igreja luterana no Chile, essa igreja evangélica luterana no Chile. Que tem também falar, lembrando agora, que a igreja luterana também tem muito a ver com o que aconteceu durante a ditadura, porque, de fato, no ano 75, a igreja luterana foi dividida. E aí tem a IRT, onde eu participo, e a IELT. E, claro, algumas pessoas apoiando mais o movimento da ditadura e outros em contra. E aí, IELT, nesse caso, foi a igreja que foi em contra da ditadura. E aí, esse era o pastor presidente do ano 2011. E aí, ele estava no movimento por acordo de união civil, que era para pessoas homossexuais e coisas assim, da diversidade sexual. O tema do matrimônio igualitário, que é também falando assim, um tema valórico que no Chile tem sido bem forte no último tempo e bem discutido. Então, a igreja IELT, ela se pronunciou a favor. Acho que deve ser a única ou das poucas igrejas dentro do Chile protestantes que falaram a favor do matrimônio igualitário. Então, aí não sei, eu trago dois exemplos assim bem opostos do mundo religioso que se relacionam também com o mundo público do Chile. Então, no meio se poderia falar do pentecostalismo, talvez sim. Tem uma força muito grande, o Paraíso, a Concepción. Sim, é bem... Surgiu o movimento pentecostal no Chile por volta de 1906 até 1910. Sim, eu acho que dentro dos evangélicos do Chile, que são aproximadamente 16% da população, a maioria são pentecostais. Mas, claro... Tem igrejas pentecostais muito nativas, quer dizer, que surgiram da própria população do Chile. Sim. Assim que isso mais ou menos o que eu queria apresentar, assim, bem geral, assim, para ter um panorama do país, que ainda tem muita coisa que está mudando, assim. A verdade, eu acho que o Chile é um país que atualmente está em trânsito, assim, muitas mudanças, assim, sociais, políticas. E, de fato, esse ano são as eleições de presidente, então vamos ver o que vai acontecer.